você não precisa sofrer assim. Como programar a sua mente para que você saia do sofrimento? Muitas pessoas estão procurando de tanto sofrimento na nossa vida e é preciso compreender que sofrimento é algo que seja habitual para você. Hoje eu não quero estar falando que o nosso sistema nervoso central funciona, vou direto ao ponto. Tudo o que acontece na nossa vida que tem memórias em nosso corpo. As memórias faz com que cada vez mais esse sentimento, essa memória que está na mente, ela traga, e isso você traz toda a tua força, a sua força de atenção, a sua presença no agora, na situação que está acontecendo. Isso faz com que toda a tua atenção que está no presente momento ative também memórias do teu emocional, fazendo com que muitas vezes você sofra não pela situação somente em si que você está passando no momento, que é desafiadora, que é triste, que é preocupante para você, sim. Também tem todo o peso da carga emocional que já está guardada em você. Agora eu vou te dar o passo para que você entenda dessa forma e aprenda como sair dessa questão, que é o nosso tema de hoje, do medo à liberdade. Como você faz para desprogramar a sua mente. Ai, eu amo essa questão. Muito tempo atrás, eu era puro medo. E o medo, ele faz parte da nossa vida. Ele é um sentimento, uma emoção que vai estar com a gente durante toda a nossa vida, a nossa existência aqui no corpo físico. Lá atrás, quando eu tinha muito medo de tudo, o medo era algo monstruoso, era algo enorme. E por isso que era tão difícil para mim compreender que aquele medo todo que eu tava, na verdade, não era real. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, aquilo era só na minha mente. E as pessoas que estavam ao meu redor, os meus familiares, às vezes até riam. Nossa, como ela pode ser tão medrosa assim? É óbvio que não vai acontecer isso. Não acontece isso. Por que que isso tem que acontecer com você? Acreditado, né? O que você mais temia sempre acontece. Porque a nossa energia está basicamente total naquilo que você não deseja. E isso é algo habitual da mente que você faz sem se perceber. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo dos ensinamentos da Bíblia sobre Davi e Golias. Golias era aquele gigante enorme na história, né? Acho que é em Filipenses que tá. Ele, por se achar enorme, está habituado que ele era enorme, que ele vencia as guerras. Ele, além de alimentar o ego dele, lógico que isso fazia cada vez mais ele ficasse mais forte, não só pela força física que ele tinha e o tamanho, mas também porque o medo na mente das pessoas que estavam ao redor. Ele sempre ganha todas, a gente não pode mexer com ele. Interessante essa história, essa simbologia que Davi e Golias traz pra gente, e hoje eu quero estar trazendo aqui para o nosso vídeo, tudo é uma simbologia na nossa mente e na nossa vida. Para quem está no caminho de despertar a consciência, que é sair do programado para o novo, quem realmente você é, compreende que na Bíblia, no livro sagrado, ele na verdade é cheio de códigos. E um desses códigos que está dentro da história de Davi e Golias, lá contado na Bíblia, Golias era uma pessoa que estava com o ego fortalecido. E automaticamente as pessoas que estavam ali ao redor deles, todas estavam sendo fortalecidas o medo nele. Então quando ele sai lá para a cidade falando, quem conseguir me vencer, eu vou ser escravo, mas se for ao contrário, vencer vocês, todos serão meu escravo, automaticamente ele já estava ativando o gatilho do medo nas pessoas. Com o medo você sai da clareza. Então naquela época o pessoal falou, gente, ele é enorme, não temos arma suficiente para vencer eles, lá no tipo de armas que eles usavam na história. Mas Davi, que era uma pessoa que na época, né, era pastor, era uma pessoa voltada para o Criador, e voltada para o Criador, para o despertar, isso é voltar para si mesmo. O próprio ensinamento fala que você é templo do Espírito, que você é imagem e semelhança do Espírito. Mas como eu sou imagem e você que está me assistindo aí do outro lado também é imagem, se a nossa cor é diferente, se a nossas... Por exemplo, eu sou família nordestina, meus pais, você de repente é família árabe, é família pernambucana, e aí por aí vai, entende o que eu quero dizer? Que agora não está vindo o termo correto na mente? Todos nós somos imagem e semelhança. Então aí tem mais um código de ensinamento, que se ele habita dentro de você, se olhar para dentro e descobrir quem realmente você é. No caso de Davi, o que ele fez? Ele olhou para dentro, ele não olhou pro externo dele. Tanto é que queriam colocar armadura nele, e não se machucasse, para que protegesse ele. Só que a armadura para Davi, que era muito pequenininho,
ia ser uma coisa muito pesada, ia desgastar a energia dele. Então, ele foi ele mesmo, mas ele olhou para dentro. Como que eu posso? O que tem em mim que faz? E o gigante na história, ele não tá fora, Golias, ele tá dentro. Quando ele foi lá no rio, ele pegou 5 pedrinhas, escolheu lá 5 pedrinhas porque ele se voltou para dentro. Provavelmente ele foi direcionado pelo ser espiritual que habita dentro dele, que é conectado ao Criador, a Deus. Se você quiser utilizar esse termo, não tem problema. Para quem utiliza a centelha divina também pode estar utilizando, ou o cosmos, o poder do uno, porque nós somos uno com o Criador, nós somos a imagem e semelhança, nós somos pequeno fractal do Criador, quando estamos conectados com a presença do todo. Ele utilizou das 5 pedrinhas. Muitas pessoas quando viram ele ficaram admirados, louco, vai perder a vida. E não foi bem assim que aconteceu. Bastou uma pedrinha lançada bem no meio da testa de Golias para que o gigante caísse. E a partir disso, vocês sabem a história. O que eu quero estar trazendo aqui com a questão da simbologia, aqui que nós utilizamos, é muito interessante. 5 pedrinhas. Se você for estudar na parte de simbologia, lá na questão espiritual, o 5, ele simboliza mudança e instabilidade. 5 pedrinhas Davi pegou. A primeira foi o suficiente, lançou bem no meio da testa de Golias. Meio da testa de Golias. Aqui, terceiro olho para quem estuda sobre espiritualidade, está nesse conhecimento de voltar para si. Muitas pessoas já têm um medo só quando falam em espiritualidade. E isso é coisa que não presta. O que é espiritualidade? Espiritualidade é você voltar para dentro e olhar todo esse poder que você tem, não aquilo que te falaram que você tem. Se conectar com o espírito é algo sutil. Falar com o espiritual é algo sutil. Espiritualidade está no energético. Aonde no energético? Está no ar, está em todo lugar. Nós não vemos com os olhos físicos, nós sentimos. É espiritual, é sutil. E o número 5, espiritual, é essa instabilidade, é essa mudança que houve. Golias foi vencido por um pequeno chamado Davi, bem no terceiro olho. E esse terceiro olho é onde estava todo, de repente, o ego, né, do Golias, achar que porque ele era grande, ele era destemido e nunca seria vencido, porque não havia armadura naquela época para vencer ele. Davi, na sua infinita sabedoria dada ao Criador, conseguiu vencer Golias com sabedoria, porque tem no livro pequenininho, se vocês lembrarem, esqueci o nome da guerra, né? Se não for arte da guerra, a gente me auxilia, coloca aqui o nome certinho. Conhecereis o teu oponente. Um pequeno, eu li ele bastante tempo. Na época, eu não entendi. Os livros, aqui ó, são uma simbologia. Inclusive, eu tô até com um livro aqui, ó, Chopra, né? E esse livro, o que que ele é? Ele é papel. Papel, né? Papel. Simplesmente. Mas ele tem uma simbologia, sabedoria, de um conhecimento aqui que fala sobre o poder universal e o poder que você é o poder e como você é o poder. Mas é estilo igual à Bíblia. As pessoas lerem a Bíblia e falam, nossa, a Bíblia é super difícil de entender. E é difusa, né, para vários entendimentos. Na verdade, você precisa ter sabedoria, mas a sabedoria, ela não vem aqui do ego. A sabedoria, ela vem do espírito, para você compreender. Entende como aqui Davi e a história de Golias é muito interessante. Golias, ele simboliza todo esse medo que você tem interno. Então, qual é o seu medo? De ficar sozinha? Às vezes esse medo de ficar sozinha faz com que você acabe atraindo pessoas e situações que não te dão um valor determinado que você tanto vale. E você, com esse medo que é enorme, gigante, de ficar sozinha, acaba entendendo que você precisa se diminuir para caber em mundinhos de certas pessoas. Às vezes, o seu medo também é uma insegurança enorme dentro de você. Isso faz com que você tenha medo de mudar de nível, por exemplo, financeiramente. Medo, mesmo estando dentro de casa e protegida, você tem medo que algo aconteça com a tua vida. Que era o meu caso quando eu era mais nova, foi isso que eu passei desde a infância, que eu não tive segurança pelos meus pais, porque eles me deram o melhor que eles podiam dentro do que eles sabiam. Mas toda a minha história, e eu criei com o emocional e o meu mental, como se eu não estivesse em segurança.
E isso fez com que o meu medo crescesse mais do que a minha altura, que é 1,65 m. Então, o medo para mim era praticamente um Golias. Não um Golias da história, era um Golias assim, bem enorme, cabeludo, voraz, cheio de dente. Quero perguntar para você hoje, qual é o seu medo? O medo, muitas vezes, é a insegurança, é o medo de ficar sozinha. Se perceba que isso é habitual na sua mente. Foi coisas desde a sua infância que provavelmente você não foi protegida quando você precisava. E isso cada vez mais foi fortalecendo o seu medo, automaticamente a sua insegurança. Até chegar no momento da sua história, lá para a segunda idade, primeira idade da primeira infância, que talvez aconteceu alguma coisa que fez com que você já tivesse medo e se sentisse desprotegido, algo aconteceu que você começou a sentir que precisava de alguém para te proteger. E isso acabou fazendo com que desenvolvesse dentro de você a dependência emocional. Essas questões, se você parar bem para pensar, foi fortalecida lá na sua primeira fase adulta e de repente aí fortalecendo na sua vida até agora, porque é um ciclo que vai se repetindo. Por isso que o tema do vídeo é: aprenda a se desprogramar. Consegue identificar essa questão? Você se percebe da onde vem isso. Às vezes você nem precisa de auxílio para ajudar a te desprogramar, você mesmo consegue. Por exemplo, hoje pela manhã foi muito interessante, aqui por isso que eu falo interessante, mas eu sei o que aconteceu comigo. Foi mais uma memória da minha mente, junto com o meu emocional, que eu consegui liberar. Ontem à tarde eu fiz, e eu vou contar pra vocês, ontem à tarde eu fiz café, bem tarde. Hoje eu acordei e falei assim, não vou fazer café, vou aproveitar o café, vou dar uma esquentadinha e ele tá bom. Requentar, né? Requentar, eu acho que é a frase correta, coloca aí. Quem nunca fez isso? Você já fez isso? Deixa aqui nos comentários também. E aí, eu coloquei no fogo, né? Sabe que não pode deixar ferver, né? E aí eu me desatentei, saí do agora. Quando eu vejo, estava fervendo. E é interessante que quando eu vi aquela fervura, na hora me veio uma memória da minha infância, que a minha mãe, ela sempre colocava o café para requentar. Porque o café naquela época, na mente dela, era muito caro. Não é tão diferente de agora, né, gente? Quanto tá custando o café aí? Pra cá tá um valorzinho, 19, 20 reais, 250 gramas. E aí, quanto que tá? Quando eu lembrei da minha mãe, ela reclamando, o café tá caro, ai que saco, xingando lá, porque tinha fervido o café. E o café fervido é horrível porque queima, né, o café, então fica aquele gosto ruim que não dá pra tomar. Mas mesmo assim, realmente tomava. Quando era pequena, eu não gostava de café, talvez por causa disso. Sempre acontecia isso com ela. Era algo habitual na vida dela. E só aprendi a tomar café depois de adulta. O que eu quero dizer com isso? Eu liberei uma memória em mim que hoje, adulta, eu não me importo de tomar um café, por exemplo, requintado. Mas será que esse não importar, será que não era aquela criança interior em mim que aprendeu por ver e sentir que o café naquela época já era muito caro e que não poderia gastar porque talvez não teria condições de ter outro? Então, quando eu me percebi com essa memória, eu libertei, eu dissipei essa energia da escassez na criança interior. Essa memória é agora comigo, mas a cena para onde eu fui levada, eu vi a minha mãe e a situação do fogão, do café fervendo. Então, a minha criança interior foi liberta neste momento. E é isso que eu quero que você compreenda, como você vai sair do medo. Esse medo, né, essa insegurança, essa sensação de desproteção que você tem, ela não é de agora, da situação agora. Você está passando por situações que te acionam o medo, mas isso foi algo criado lá no início da sua vida. Então, se você compreende, esse é o desprogramar, é entender que tudo que a gente tem agora, insegurança, medo, sentimento de rejeição, tudo isso, ansiedade, depressão, são questões que precisam ser olhadas, que muitas vezes está no seu inconsciente, como essa situação que eu trouxe para você do café. Eu lembrei na minha vida, porque estava no inconsciente. E essa memória que veio para mim, ela veio do inconsciente e emergiu no meu consciente. Eu pude ver a imagem acontecendo. E eu era criança. Eu pude sentir o cheiro do café queimando. Eu pude ouvir a voz da minha mãe e o que aquilo trouxe para o meu corpo no momento. Isso é o que programa você.
Para mesmo você sabendo, caramba, hoje eu sou adulta, por que que eu me sinto desse jeito? Por que que eu ajo desse jeito? É o agora, é o inconsciente. Tá lá no teu inconsciente. Mais presença você estiver no agora, mais você vai compreender, tirar o peso do emocional. O peso do medo, por exemplo. Isso é para mim estar com medo, isso não é para mim estar com medo, porque são tudo memórias que a gente traz no nosso corpo. Se você se perceber, o medo, o vídeo já tá longo, mas a gente tá finalizando aqui para completar. O medo, ele, quando você não se percebe, o medo ele já tá geral, assim, no teu campo, né? No teu corpo inteiro e no teu campo energético. Só que, se você se perceber, o medo, ele vem aqui dessa região do Hara, né? Do chakra, do plexo solar, né? E entre o plexo solar, sexual e o base, que é o nosso chakra Hara, onde estão as nossas memórias. Voltando para falar de campo energético, quando você está muito no chakra base, que são os nossos vórtices de energia, para quem está se desenvolvendo espiritualmente, falando, expandindo a consciência, se você estiver muito no seu chakra base, você vai ter medo, vai ter inseguranças, vai ter frustrações, vai ter, enfim. Os outros, eles são poucos alimentados, por isso de tanta angústia no peito, de tanta dor de cabeça, de tanta preocupação na cabeça. Quando você começa a curar essas questões, consciência, igual eu falei para você, você pode se desprogramar. A partir do momento que você consegue compreender essa questão, você vai se percebendo que isso, ele vai apenas se apresentando e você não tem mais o peso emocional. Você vai ressignificar, deixar passar. Igual tipo aconteceu do café hoje comigo, que se eu não tivesse consciente, não tivesse trabalhado tanto comigo assim, e a gente sempre tem que trabalhar, por isso que hoje eu tive essa libertação, provavelmente talvez eu tinha sentido da mesma forma, porque quem tá pagando café de 18, 19 na atualidade de 2025, entende? Então, você consegue compreender esse exemplo que eu quis trazer para você? Outra coisa importante que eu quero falar: integrador. Todo conhecimento que você tem, ele não é perdido. Até o sofrimento. O sofrimento, todo sofrimento que você passou na sua vida, se você consegue ressignificar e tirar o entendimento, a lição disso, integrar, você não vai ficar mais no sofrimento de estar relembrando. Você vai trazer para sua vida só o aprendizado. Por exemplo, nós falamos da simbologia, né? Aqui questão do livro, trouxe a história de Golias, do livro bíblico, que ali é um grande ensinamento, tem vários códigos. Você consegue integrar todo esse conhecimento, todo conhecimento que você está adquirindo, você vai conseguir sabedoria disso, para tirar o peso do emocional e cada vez mais ficar na presença do agora. Inclusive tem até um livro que fala sobre isso. Aliás, tem vários livros. Tem um livro de Kybalion também, As 7 Leis Universais. E as leis universais, uma delas é falando que o que é dentro, assim é fora. Então, se dentro de mim eu tenho muito medo, fora vai acontecer diversas situações que vai fazer com que você fortaleça o medo que você tem. Se você compreende de onde vem todo esse seu medo, dentro internamente você ressignifica, você vai perceber que fora não vai mais acontecer isso. E mesmo que aconteça alguma situação, com certeza o seu ser espiritual vai te proteger, te avisando, seja com desejo de não ir àquele local, enfim. Então quem tem mais conexão com si próprio, que é o ser espiritual, que é a espiritualidade, que eu falo em tantas pessoas, quando eu falo, nossa, espiritualidade, falar é algo que não é de Deus, com o energético, que é o sutil, vai cada vez mais ter a conexão com a sabedoria superior, que é Deus, que é o Criador, que é o cosmos, que é a centelha divina. Prazer, para você que chegou até aqui e ainda não me conhece, eu sou Edinalva. Aproveita, já segue aqui o canal que a gente fala bastante sobre isso. Eu falo sobre emocional, liberação do emocional, tema forte, porque é isso que eu trouxe para mim como propósito de vida e hoje eu tenho conhecimento. Aqui eu falo sobre espiritualidade, tudo integrado. Espiritualidade, simbologia. Eu quero até trazer mais para vocês questões de arquétipos. Vocês conhecem, deixa aqui, vocês sabem o que é arquétipo? Por exemplo, arquétipo também pode estar falando o arquétipo do livro, que é sabedoria e conhecimento adquirido quando o livro está aberto. Porque o livro fechado é apenas o livro fechado, é aquela mente fechada que não está aberta mais para estar absorvendo nada que vem do externo. Segue por aqui, aproveita e assiste também o tema do vídeo anterior, que fala sobre o mecanismo do sistema nervoso central. E por que eu trouxe isso? Eu estudei sobre isso, fez parte também. E quando você compreende como é o sistema, às vezes você nem precisa compreender, mas para mim
Como integradora, eu precisei, quando eu consigo entender que é o integrar, eu consigo regular o meu sistema nervoso central e eu fico somente na neutralidade. Não tem mais Golias na minha vida. E mesmo se Golias aparecer, porque sempre aparece nas situações e desafios, eu vou olhar para Golias com clareza. Então, automaticamente, aquela coisa que era enorme, ela vai ficar do tamanho que ela é. E eu, na clareza e conexão com o ser espiritual que eu sou, aquilo vai me mostrar, direcionar caminhos para conseguir ultrapassar aquela questão. Tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos resolver agora. Então, essas coisas a gente faz o quê? Entrega para o Criador. A gente faz a nossa parte, como a gente sempre faz. Fé é isso, gente. Fé não é você estar orando e esperando somente. A fé tem o movimento da ação. Você planta e você tem fé que aquela plantação de feijão vai nascer. E você arou a terra como deveria. Você cuidou das sementes e plantou as sementes como deveria. E você continua cuidando daquela terra como deveria. Então, é óbvio que se a chuva vir, né, que aí depende do Criador e todas as outras questões que não dependem de você, ali vai ter muita plantação de feijão. E o retorno financeiro, provavelmente, com certeza, irá vir. Deixa sua inscrição, deixa o seu comentário que você gostou, você quer algum vídeo que eu falo sobre algum tema, entenda que a Bíblia é um grande código, você pegou esse código hoje? Até o próximo vídeo, gratidão imensa por você estar aqui mais uma vez. Compartilha com alguém também que você conhece e sabe que esse ensinamento de hoje vai fazer muita diferença na vida deles. Até o próximo vídeo.